Hoje nós falaremos sobre a Revolução Russa. Então, para a gente entender esse momento do ano de 1917, eu queria antes falar como que o Império Czarista estava organizado no início, nessas primeiras décadas aí do século XX, como que o czar Nicolau II administrava, né, o seu império, e quais foram os motivos que levaram ao desencadeamento de uma revolução como esta. Bom, na imagem de capa, pessoal, nós temos à frente Lenin, ok? Lenin, um dos grandes nomes da Revolução Russa, um dos grandes nomes do partido bolchevique, e aí atrás de Lenin, a bandeira do partido bolchevique, ao mesmo tempo a bandeira que vai representar posteriormente essa nação soviética, do socialismo soviético. E nós encontramos dois símbolos da força de trabalho, do trabalho proletariado do campo, com a foice, e o trabalho do proletariado urbano, o martelo. Lembrem-se que os trabalhadores de toda a Rússia, tanto do campo quanto da cidade, vão se organizar, e a mobilização, a movimentação, ela, portanto, ganha contornos universais. O território russo era, naquele momento, administrado pelo czar Nicolau II, da dinastia Romanov. Nicolau II, do Império Russo, tinha poderes absolutos. Olha, esse imperador, ele tinha posse de todas as terras, a propriedade de terra era do próprio Estado. A Rússia, portanto, ela vivia, no início do século XX, um cenário ainda medieval. Um cenário onde, se compararmos a outras nações europeias, ela se encontraria mais atrasada nesse desenvolvimento industrial, ela teve certas dificuldades para acompanhar as mudanças essas mudanças industriais, essas mudanças que ocorreram na Europa. Então, ela tem um desafio, por ser um país muito atrasado comparando a outros. O desafio do Império Russo é acompanhar essas mudanças de maneira mais acelerada para conseguir pegar o ritmo. Por ser um país de forma monárquica, absolutista, é claro que existe aí, então, uma estratificação social bem rígida. Esse período, a Rússia ainda possuíam leis que eram antiquadas para a época de regime feudal. Então, toda a estrutura desse Império Czarista ainda era uma estrutura feudalizante. O quadro dominantemente rural marca essa estrutura feudalizante. Então, nós encontramos muito mais pessoas ligadas ao campo do que à cidade. E mesmo assim, aquelas que estão ligadas ao campo produziam, cultivavam a terra com técnicas e procedimentos rudimentares. É claro, como eu disse, já que a sociedade ela é marcada por uma estratificação rígida, há uma ausência de liberdade individual, o poder é absolutista, e olha, existe uma igreja, uma religião oficial, que é a religião do cristianismo ortodoxo. A igreja ortodoxa, ela monopoliza o sistema de ensino, ela também possui privilégios. Nicolau II, ele vai reinar de 1894 a 1917. E os anseios de Nicolau, como do seu antecessor, era ampliar os domínios do território russo para trazer até mesmo um maior envolvimento e participação na política imperialista que estava acontecendo naquele momento. Os olhos da Rússia estavam voltados para um imperialismo, um neocolonialismo na Ásia. A região da Manchúria era desejada. Ao mesmo tempo, a Rússia ela pensa em apoiar países da Península Balcânica
que são de origem eslava. Até mesmo uma ideologia se pulverizará nessa época, que é conhecida como a eslavófila. A eslavófila nada mais é que uma corrente ideológica, filosófica, que tenta disseminar uma cultura comum entre os eslavos. Olha, é claro que havia oposição ao czar. Havia oposição ao czar, no entanto, essa oposição era ilegal. Como eu disse a primeiro momento, Nicolau II governava, ou melhor, reinava, de maneira absoluta. Ele era um czar absolutista, logo não existe parlamento, pessoal. Essa oposição, ela vai existir de maneira não oficial. E dentro dessa oposição ilegal que existia, nós vamos encontrar diversas lideranças e posições que vão se contrapor, é claro, não só contra o Nicolau, mas também se contrapor entre eles. Existem diversas correntes de oposição e cada uma pensa de uma maneira. Aí nós temos uma imagem de Nicolau, à vossa esquerda, e ao seu lado, o rei Jorge V. Jorge V, o rei da Inglaterra. Agora, prestem atenção na semelhança dos dois. A semelhança não é mera coincidência. Nicolau II era primo de Jorge V e foram criados juntos, ainda quando jovens. Então, havia não só uma relação de parentesco, mas de fidelidade entre os dois. Mas essa fidelidade, ela vai ser rompida no momento da Revolução. Ao fundo, nós encontramos uma família e mostra nessa imagem que são maltrapilhos, né? E nessa imagem mostra muito bem como se sente a grande parte da população russa. Eu posso dizer que havia uma camada da nobreza na Rússia que apoiava Nicolau II, uma camada da nobreza que eram proprietários de terra, que controlavam, né, pelo menos uma vasta extensão de terra, são nobres daquela nobreza tradicional. Esses nobres eram chamados de boiardos. Os mujiks, servos, presos à terra dos nobres, por essa relação feudal que ainda existia entre senhor e servo. Existia uma burguesia rural latifundiária, ou seja, como uma espécie de gentry da Inglaterra, que no Império Czarista, chamados de kulaks. Os kulaks, então, seriam essa burguesia que negocia a terra, utiliza a terra para fazer negócios, para cultivo ou para a criação de algum tipo de animal. Existe também uma burguesia urbana, pessoal. No entanto, uma burguesia urbana um tanto quanto frágil. Existe um clero, claro, conservador, que tem seus privilégios ligados à Igreja Ortodoxa. Temos também uma camada de proletariado urbano, que vai crescer aos poucos ao longo do reinado de Nicolau II. A economia daquela época é voltada para o capital estrangeiro. Então, a industrialização da Rússia, ela foi dominada pelo capital estrangeiro porque o próprio Império Russo não tinha condição de investimento na indústria. Então, ele recebe investimentos principalmente da Inglaterra e da França. Existem outros países que vão investir, mas esses são os majoritários. A Inglaterra e a França investem justamente por uma aproximação, é uma relação diplomática que existia entre esses três países, que gera até mesmo a chamada Tríplice Entente. O processo de modernização ele vai ser até mesmo vislumbrado a partir de uma proposta da construção da chamada Transiberiana e da Transcaspiana, que são duas linhas férreas, onde a Transiberiana ela saía de Moscou e ia até Vladivostok, uma linha férrea que conseguiria levar, transportar as mercadorias de um ponto ao outro da Rússia, muito importante, uma linha férrea dessa para o desenvolvimento econômico da nação. Como eu tinha dito, os partidos políticos, eles viviam na ilegalidade. O Nicolau II governava de maneira autoritária, era um rei indeciso. Nicolau II, ele tomou
diversas atitudes de maneira muito espontânea, acabou ferindo a nação russa. O Nicolau II, ele tinha um filho que tinha problemas de saúde e parte das crenças pela sobrevivência dessa criança se dá pela presença na corte de um grande mago da época, de uma personalidade na Rússia da época, que vai ficar aí nas sombras de Nicolau II. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Rasputin. O místico Rasputin, ele vai ser como se fosse um guia da família real, ele vai ser uma espécie de protetor do filho de Nicolau II, e ao mesmo tempo amante da sua esposa. Parece que existia uma relação um tanto quanto afetiva, amorosa, entre a esposa de Nicolau II e o místico Rasputin. Um místico fajuto, né? Uma personalidade que se construiu por ser um grande oportunista. E aí as pessoas começam a questionar a presença de Rasputin, começam a questionar esse contato tanto quanto íntimo que existia entre Rasputin e a esposa de Nicolau. Então, essas notícias vão fervilhar também os ânimos da população. E aí eu queria apresentar alguns partidos oposicionistas, opositores ao governo de Nicolau II. Em 1898 surge o Partido Operário Social Democrata de cunho marxista. Esse partido, ele chega a um momento que ele vai se dividir em duas frentes, em duas alas. Então essa cisão gerará dois novos partidos. O Partido Bolchevique, a ala bolchevique, que era composto por uma maioria de integrantes, e a maioria da população russa estava ligada ao sentimento, à ideologia dos bolcheviques, que eram liderados por Lenin, que acreditava numa militância dos seus filiados, numa disciplina para ordenar, organizar, mobilizar as ações do partido, e eles acreditavam numa revolução imediata feita por operários camponeses, pela população russa. Logo, o Partido Bolchevique, acreditava, então, em uma revolução imediata, mesmo que sangrenta, uma revolução que tomaria as rédeas do Estado, o povo tomaria as rédeas do Estado, iriam depor o Nicolau II e instaurar um país socialista, instaurar um socialismo na Rússia. Essa visão bolchevique, ela era criticada por um outro grupo, por uma outra ala conhecida como os mencheviques. Uma minoria, no entanto, mais contida, com uma visão não tão radical. Os seus líderes, como Martov, acreditavam que a Rússia deveria primeiro amadurecer o seu capitalismo, haja vista que ela passava por uma fase ainda transitória, uma fase de saída daquela situação feudalizante. A Rússia, ela deveria, então, se capitalizar primeiro, ela deveria desenvolver o seu capitalismo para depois o país se tornar socialista, para depois, a partir do amadurecimento do capitalismo, aí sim o socialismo seria implementado. Porque é um país que ainda não possui um sistema industrial qualificado, capacitado para competitividade ou para a manutenção da própria estrutura econômica do país, não adiantaria nada transformar esse país em socialista se ele não conseguisse primeiro se estruturar. Então, Martov, ele tinha essa visão, junto aos outros mencheviques. O socialismo, ele viria, mas de uma maneira mais gradativa. Aqui,
Nesse quadro, então, nós podemos ver a diferença entre os bolcheviques e os mencheviques, onde os bolcheviques eles acreditavam, então, na aliança entre operários e camponeses para derrubar o czarismo e implantar de maneira imediata o socialismo, e já os mencheviques acreditavam no socialismo que evoluía a partir de etapas. Dessas etapas, onde, primeiro, era necessário algumas reformas no sistema capitalista para desenvolvê-lo. Bom, pessoal, a foto ao fundo mostra uma união, um grupo de rapazes, ainda jovens, né? Um grupo de rapazes, dizem que foram os primeiros a desenvolverem um grupo de oposição ao czarismo de cunho anarquista. Então, um grupo de anarquistas aí. E o anarquismo é uma outra frente que também vai se opor ao czarismo, mas ao mesmo tempo se opor às ideias do partido menchevique e dos bolcheviques. O Partido Social Revolucionário Anarquista, portanto, ou socialista anárquico, vai também ser subdividido em 2 pontos, né, em 2 grupos. O grupo liderado por Bakunin, onde acreditava-se no emprego da violência para a ruptura com o Estado czarista, para acabar com o Estado czarista. Já, do outro lado, o Kropotkin, que acreditava numa tentativa mais pacífica de romper com o Estado czarista. Essa tentativa pacífica seria o não reconhecimento das instituições, das leis do Estado czarista. A população, ao invés de se tornar violenta e fazer uma revolução sangrenta para acabar com o czarismo, eles somente desobedeceriam o próprio czar e as próprias leis. Logo, essa desobediência pacífica, ela poderia acarretar numa queda do Nicolau II. Agora, existem outros partidos também, por exemplo, de uma burguesia, uma parte da nobreza, como o Cadete, Partido Constitucional Democrata, que acreditava na criação de uma constituição para a Rússia. Eles acreditavam numa monarquia parlamentar, aos moldes da Inglaterra. O Cadete, ele apresentava, então, uma visão conservadora, um tanto quanto liberal, e defensor dessa monarquia parlamentar de modelo inglês. Politicamente fraco, não tinha muita coordenação, mas esse partido, ele está aí presente e vai ser importante lá em 1917 também. Os niilistas, que eram também uma espécie de anarquista, eram grupos de anarquistas, mas eram grupos meio que terroristas, praticavam atentados. Ok, pessoal? Existiam esses grupos diversos no momento em que o Nicolau II estava reinando. E olha, um episódio marcante de Nicolau, do governo de Nicolau, vai ser o episódio conhecido como Ensaio Geral. O Ensaio Geral foi um momento de clique, um momento de insight, onde as pessoas, olha, é a partir de agora que nós devemos arregaçar as mangas e começar, então, a mobilizar de maneira muito mais organizada para a gente conseguir mudar a realidade do povo da Rússia, para mudar a realidade para melhor, é claro. E o ensaio geral, então, vai ser esse momento de preparação para a Revolução Russa. O ensaio geral ocorreu em 1905 e ganha esse nome justamente porque é o momento de preparação, de ensaio para a Revolução. Acontece nesse momento dois episódios muito importantes, como o Domingo Sangrento e a revolta do encouraçado de Potemkin. Olha, lá em 1905, a Rússia, ela guerreava contra os japoneses, uma guerra russo-nipônica, pelo controle da Manchúria. Eles queriam dominar a Manchúria e, é claro, essa guerra russo-nipônica se desencadeará e os russos, infelizmente, perderão a guerra. Os russos mal munidos, com um exército não tão bem treinado,
ele vai perder a guerra para os japoneses, que controlará não só a Coreia, mas também a região da Manchúria nesse momento. A Rússia volta de mãos vazias nessa guerra, que foi desastrosa, porque pelos gastos da guerra gerou uma inflação, desabastecimento da Rússia, elevado o custo de vida, a população vai ficar desorientada nesse momento, vão começar a se rebelar, manifestações ocorrerão em todos os cantos da Rússia, principalmente em São Petersburgo. Ali, naquele momento, haviam operários manifestando, camponeses manifestando, soldados, marinheiros manifestando, setores liberais da burguesia manifestando, cada um com as suas posições políticas em oposição a Nicolau II, e dentro dessas manifestações, em 9 de janeiro, 300 mil operários em São Petersburgo, eles vão se reunir em frente ao Palácio de Inverno, em frente ao Palácio de Nicolau II, sede do Império Czarista, e ali eles vão entregar uma petição, um documento contendo reivindicações trabalhistas, como redução da jornada de trabalho, como melhoria das condições salariais, e a resposta de Nicolau II foi a repressão, o massacre. Então, esses 300 mil operários que se reuniram, eles foram surpreendidos por uma ação desastrosa, uma ação autoritária e, ao mesmo tempo, violenta de parte de Nicolau II, que vai massacrar grande parte desses 300 mil operários. A imagem ao fundo mostra, na verdade, esse momento, nesse dia conhecido como o Domingo Sangrento. Ok, pessoal? Então, esse episódio ele vai ser marcante. Além do Domingo Sangrento, há também as revoltas do encouraçado de Potemkin. Foi uma revolta de marujos que se amotinaram em um encouraçado, em um navio. Ali os marujos eles estavam recebendo um tipo de tratamento inferior aos oficiais de alta patente que estavam no mesmo navio, e vão conseguir controlar esse encouraçado aí por um tempo. Então há uma rebelião dentro das forças militares. Olha, o czar, preocupado com a ação que ele tinha tomado no Domingo Sangrento, preocupado com a sua popularidade, com a sua própria vida, o czar, então, ele apresenta um manifesto, e nesse manifesto ele fala, olha, vamos criar a Duma. O que é a Duma? O parlamento. Logo, a proposta de construção do parlamento era justamente criar esse parlamento para a oposição se legitimar, transformando aí o governo czarista em uma monarquia parlamentar, mas ainda sem Constituição. É claro, a Duma ela vai depois produzir uma Assembleia Constituinte, a ideia era essa. E ali, então, a Duma vai começar a funcionar, mas muito pouco. A Duma não vai ser ativa suficiente para ir contra as ações do czar ou vetar algum tipo de ação do czar. Anos mais tarde, o próprio czar vai criar certas medidas restritivas às ações da Duma, e isso vai gerar mais manifestações contra o próprio czar Nicolau II, e surge até mesmo grupos mais organizados nessa época. Em várias cidades vão surgir esses conselhos que vão ser chamados de sovietes. Os sovietes, então, nada mais é do que são conselhos de operários, camponeses e soldados, representantes dessas camadas que divulgarão princípios revolucionários voltados para o Partido Socialista. Muitas vezes, muitos desses sovietes estão ligados aos anseios do Partido Bolchevique, ok? A Rússia, lembrem-se, em 1914, ela entra para a Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, com muitos soldados, mas esses soldados mal preparados, mal conduzidos, com a tática de guerra ultrapassada, com um comando ineficiente, com pouca aparelhagem, pouco munido, pouco abastecido, soldados que iam para a guerra até mesmo descalço. Essa participação na Primeira Guerra Mundial só foi um elemento que
contribuiu com o momento revolucionário, foi só um evento que contribuiu para botar lenha na fogueira. O czar ele vai perder o controle sobre o país. E é claro, uma consequência física vai ser 5 milhões de mortos na Rússia, não só pela guerra, mas pela fome e por doenças. O czar, depois desses últimos anos desastrosos, ele vai ser deposto. Olha, quando o Nicolau II abdica o trono, ele abdica em nome do seu irmão mais novo, Miguel. Miguel, ele, portanto, ao invés de abraçar o trono russo, ele vai deferir o poder e marca eleições para uma nova Assembleia Constituinte. O governo da Rússia, nesse momento, passa a ser assumido pela Duma. Nesse processo de renúncia, a revolução que se apresenta aí em fevereiro, para alguns, em março, para outros, devido ao calendário russo. O calendário russo é diferente do nosso calendário gregoriano. Então, a revolução desse primeiro momento, ela vai ser conhecida como Revolução de Março ou Revolução de Fevereiro de 1917, marcando a primeira fase da Revolução Russa. Esta primeira fase, ela é de cunho liberal burguês. Eu posso dizer, então, que com a renúncia de Nicolau II, o governo vai ser instaurado a partir do controle da Duma, o parlamento que vai administrar a Rússia em uma espécie de república parlamentar. Mas essa república parlamentar, ela instaura um governo provisório. Provisório por quê? Porque ainda não havia Constituição. Uma das medidas deste governo provisório era criar, então, a Assembleia Constituinte para a construção, para a criação de uma Constituição para a Rússia. Imaginem, então, que nesse primeiro momento a fase ela é liberal-burguesa. Nós temos no controle da Duma 2 partidos majoritários, o Kadete, que é um partido liberal, um partido burguês, e os mencheviques. Do lado dos mencheviques, nós encontramos uma liderança na Duma, no parlamento, que é Kerensky. E do lado do Kadete, nós encontramos também uma referência, uma liderança que é Lvov. O Lvov, ele vai ser, então, a primeiro momento, o líder do parlamento, o primeiro-ministro que administrará essa fase provisória, essa primeira fase. Kerensky, ele vai assumir cargos de chefia nesse governo de Lvov. E, posteriormente, nós vamos ver que Lvov renuncia ao cargo de primeiro-ministro e Kerensky assumirá posteriormente esse cargo. Então, nós temos 2 líderes nesse governo provisório, primeiro Lvov, depois Kerensky. Mesmo assim, esse governo provisório, ele sofre com manifestações dos soviéticos. Os soviéticos de Petrogrado, eles eram aqueles representantes dos trabalhadores que eles eram mais instigados pelos ideais dos bolcheviques, por isso mais revolucionários, queriam a implementação de um socialismo de maneira imediata. E esses soviéticos vão começar a disputar o poder junto à Duma. Nós encontramos um governo dúbio, um duplo poder, um governo de coalizão, onde a Duma governava, mas ao mesmo tempo o soviético de Petrogrado também governava. O governo provisório, ele propõe, então, a garantia das liberdades individuais, a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento, a liberdade de ir e vir. Reduzem a jornada de trabalho a 10 horas. Eles vão anistiar os presos exilados políticos, até mesmo nesse momento que Lenin retorna à Rússia. No entanto, além de manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, ainda não fizeram a Constituição.
Então, imaginem que, ao mesmo tempo que houve uma ruptura com aquele antigo modelo czarista, não muda essa postura capitalista. E é claro que a gente sabe que grande parte da população ela era a favor de uma revolução socialista, de uma mudança radical. Nós encontramos nesse próximo slide a figura de Lvov, à sua esquerda, e de Kerensky, à sua direita. Quando Lenin volta para a Rússia do exílio, ele lança as chamadas Teses de Abril. O que foram as Teses de Abril? A seguinte frase para entendermos as Teses de Abril: pão, paz e terra para todos. A tradução pode ser também pão, paz, liberdade e terra para os camponeses. Pelas Teses de Abril, o Lenin está propondo uma mudança do cenário russo. O pão deveria ser partilhado para todos, ou seja, eliminação da fome. A terra deveria ser distribuída para todos, ou seja, uma reforma agrária. As Teses de Abril, elas vão então ser publicadas e as pessoas começam a então encarar essa possível mudança a partir da liderança de Lenin. É nesse momento que o braço direito de Lenin, também um dos líderes do partido bolchevique, Leon Trotsky, vai liderar uma guarda conhecida como a Guarda Vermelha, um exército de militantes bolcheviques. Essas ações, elas foram efetivas. As ações de Lenin e do partido bolchevique, eles conseguiram acabar com o governo provisório e, ao mesmo tempo, o partido bolchevique, então, ele ascenderá ao poder. O enfraquecimento do governo provisório, então, vem por manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, por adiar a convocação da Assembleia Constituinte, por não realizar uma reforma agrária, por ainda ser um governo de caráter liberal burguês. E os bolcheviques reivindicavam um outro cenário, uma outra postura. Logo, nós encontramos a segunda fase da Revolução. A segunda fase da Revolução de 1917 é conhecida como a Revolução de Outubro ou Revolução de Novembro. E essa Revolução de 1917, essa segunda fase revolucionária é conhecida como a Revolução Bolchevique. A vitória do movimento socialista em 7 de novembro de 1917 vem com o rompimento do apoio ao governo provisório por parte dos sovietes, os marinheiros, soldados e a grande massa camponesa. A adesão dos soldados e a tomada da fortaleza de São Pedro, São Paulo, dá acesso, né, aos revolucionários a um arsenal bélico dessa fortaleza, onde eles conseguirão, então, tomar definitivamente o poder na Rússia. Essa revolução vai marcar, então, um novo cenário onde o partido bolchevique vai controlar o poder, instaurando aí uma república socialista. O governo de Lenin, de 1917 a 1924, então, propõe mudanças como a retirada da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Ele já, ainda em 1917, assina o Tratado de Brest-Litovsk, um tratado de apaziguamento que retirava a Rússia da Primeira Guerra Mundial, mas, em contrapartida, a Rússia perde territórios significativos. Mas a ação ela foi aplaudida pelos russos. Lenin propõe uma reforma agrária, a nacionalização das empresas, controle das fábricas nas mãos dos conselhos dos soviets. E, ao mesmo tempo, czar e seus familiares serão fuzilados. A figura de Lenin é uma figura de liderança carismática. No entanto,
É instaurada uma guerra civil na Rússia, pessoal. Uma guerra civil que vai desde o período revolucionário, da segunda fase da Revolução, e vai até 1921. Uma guerra civil onde nós encontramos, de um lado, o Exército Vermelho, liderados por Trotsky, e de outro, o Exército Branco. O Lenin, para conseguir uma efetiva vitória, ele instaura o chamado comunismo de guerra. O comunismo de guerra é um conjunto de ações onde a economia vai girar em torno da guerra civil. No comunismo de guerra, o Estado é detentor de todas as fábricas, de todas as indústrias, de todas as propriedades de terra. Não existe uma economia de mercado, porque é o Estado que regula a economia. Então, há alguns problemas econômicos nesse comunismo de guerra, é claro, principalmente porque a Rússia ela vai ficar isolada do mundo nesse momento, onde eles aplicam um certo tipo de cordão sanitário, um isolamento proposto pelas potências estrangeiras devido a Rússia ter se tornado socialista. Então, olha só, o comunismo de guerra, ele existiu até a vitória da Guerra Civil por parte dos bolcheviques, em 21. A partir daí, o Lenin enxerga que ele não podia manter a Rússia no comunismo de guerra, ele deveria aplicar uma política econômica nova, e essa nova política econômica, o lema da política econômica é um passo para trás para dar dois para frente. Então, a conjugação de setores da economia capitalista com setores da economia socialista. Ele vai propor o retorno de pequenas empresas nacionais, abrir para pequenas empresas estrangeiras de até 20 funcionários, que gerará uma recuperação parcial da economia soviética. O Estado, ele ficaria, então, só com o sistema de transporte, com a indústria pesada, com o sistema de comunicação, com os bancos. E imaginem que, nesse período da NEP, que essa recuperação vai gerar também burburinho, porque imaginem que existem pessoas que são radicais com a visão socialista. O Trotsky, por exemplo, ele vai ser um que criticará a NEP. Em 1922, foi criada a segunda Constituição da Rússia. A sigla URSS vai ser aplicada a partir dessa segunda Constituição, a Constituição de 1922 para 23, onde, então, além de apresentar um poder centralizador, além de apresentar o unipartidarismo, a Constituição cria essa união das repúblicas socialistas soviéticas. Por quê? Ora, nesse momento, o Lenin pensa que, olha, há uma recuperação parcial da economia soviética. Nós precisamos de apresentar o socialismo a outras nações que são vizinhas à Rússia. A proposta, então, era buscar países aliados para fortalecer a economia soviética, apresentar o socialismo a esses países que se identificariam com o socialismo, criando uma aliança, uma federação, onde é claro que cada país teria a sua autonomia. E foi isso que aconteceu. Foi criada, então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que não só encontramos a Rússia, mas encontramos, por exemplo, a Ucrânia, a Bielorrússia e a Transcaucásia. Então, nós temos a República da Ucrânia, a República Socialista da Bielorrússia e a República Socialista da Transcaucásia. Além disso, a República Socialista Soviética. Então, vamos lá. Cada país tem o seu presidente, cada país tem o seu partido comunista, só que esses partidos comunistas, eles são ligados diretamente ao Partido Comunista Soviético, que tem um secretário-geral. E notem que nós não temos na Rússia a figura de um presidente. Nós temos a figura do secretário-geral do partido. Pessoal, o Lenin, já em 23, ele passava por um processo delicado de saúde.
Ele ficou doente. E em 1924, o Lenin morre. Nós temos um grande funeral do Lenin. E aí vem a disputa pelo poder. Quando um líder como Lenin, uma figura forte, carismática, imponente como ele morre, o processo de sucessão ele é um processo muito delicado. Nós encontramos duas figuras que poderiam assumir o poder no lugar de Lenin. De um lado, a figura de Trotsky, líder da Guarda Vermelha, e de outro, Stalin, Joseph Stalin. Olha, a imagem ao fundo, nós encontramos a figura de Trotsky e a figura de Stalin num funeral de um líder do partido bolchevique. Esse funeral da imagem não é o funeral do Lenin, tá bom, pessoal? Trotsky era uma figura muito mais radical. Ele acreditava numa revolução permanente do socialismo. O que significa isso, uma revolução permanente? Para Trotsky, a revolução socialista deveria ser global. Já Stalin acreditava no socialismo em um só país. Ou seja, para Stalin, o socialismo deveria se desenvolver ainda dentro do cenário soviético. O socialismo deveria se limitar ali ao cenário soviético e às repúblicas socialistas soviéticas. Então, as visões de Trotsky, dentro daquele cenário vigente, era uma visão muito radical, muito problemática para alguns. Com a morte de Lenin, o governo ele passa a ser controlado por uma espécie de conselho, até que o Stalin, então, sai vitorioso nessas eleições para ocupar, né, o cargo de secretário-geral, e inicia-se uma nova fase, que nós conhecemos como a Era de Stalin. Aí a imagem de Lenin é embalsamado. Hoje, em Moscou, existe um mausoléu do Lenin, que é aberto à visitação, onde você pode encontrar e ver Lenin embalsamado. Ok, pessoal? Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.